Olá, que o Senhor te abençoe. Mais um tempinho na presença do Senhor. Hoje não temos muito a dizer. Temos apenas um pequeno exemplozinho, uma pequena historinha para poder comentarmos à volta da palavra de Deus. Para começar, vamos ler a Bíblia, que é o nosso manual, de dia a dia. É ali que saem as nossas inspirações, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, pregado pelos profetas. O Espírito de Deus ungiu em cada época um servo de Deus, na qual falou a sua linguagem, a sua única linguagem. Amém? Porque se a Bíblia contradissesse, como disse as pessoas, então teria duas pessoas que escreveu, ou seja, dois espíritos que escreveu a Bíblia, Mas para nós, a Bíblia nunca se contradiz. Aliás, nunca vi onde a Bíblia se contradiz, a menos que a intenção das pessoas tentando apresentar segundo as suas inteligências. Olha, vamos ler aqui no São João, capítulo 8. Vamos ler dois versos. Podemos começar o verso 32, depois vamos pular o verso 36. A Bíblia está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra do Senhor. A Bíblia afirma que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Depois vem mais embaixo dizendo: pois aquele que o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. Olha, nós compreendemos tudo isso, que no Calvário ele libertou a humanidade, libertou o povo na qual estava engaiolada pelo diabo Satanás. Olha, nesse pensamento, ou seja, nesse contexto, podemos tomar um pensamento tão simples, mas é muito capital. O povo, nós, humanos, uma vez éramos presos do pecado, mas a presença do Senhor Jesus Cristo aqui na terra para poder nos libertar. Quando se trata de libertação, é sobre tudo. Olha, começamos: libertação pelos pecados, libertação pelas necessidades, financeiras, necessidades físicas, que tem a ver com a doença. Tudo que incomoda o ser humano é uma prisão. Agora, o Senhor Jesus Cristo libertou-nos uma vez no Calvário, cumprindo aquela obra de redenção, tirou o humano longe do pecado. Mas uma coisa que é certo, o homem nunca percebeu. O homem nunca percebeu que foi liberto. Mesmo todos os dias na igreja, pode ouvir falar: vocês são livres. Mas a consciência humana ainda está presa, ainda não consegue se despertar que verdadeiramente está livre. Eu conto uma história de um Joãozinho Corvo. Um Joãozinho Corvo é um corvo, é uma maneira que fala dessa história. Um fazendeiro que tinha uma fazenda de milhos, Uma fazenda que contém muitos milhos. Uma fazenda que tem muitos milhos é chamada às vezes milharal. Podemos dizer
milharal. Ele tinha muita milharal. E então havia corvos que vinham invadir aquela fazenda. Todos os dias podiam vir lá, comendo milho, estragando milho. Então o velho fazendeiro pensou uma coisa, disse, olha, eu vou poder colocar armadilha na minha fazenda para agarrar corvos, que na qual tem vindo estragando a minha fazenda, ou seja, o meu empreendimento. Amém? E o velho fazendeiro colocou uma armadilha, que na qual uma vez agarrou um corvo. Então, o fazendeiro, enquanto o corvo caiu na armadilha, o fazendeiro achou melhor de não matar o corvo, o Joãozinho Corvo, nesse caso. O Joãozinho Corvo foi amarrado por um fio comprido, que na qual os outros corvos, quando podiam vir encontrar o seu irmão amarrado, então não podiam permanecer lá, podiam fugir. Na qual dava uma imagem ao medo dos outros de não vir. Mas a nossa visão está ali. O corvo foi amarrado. E o corvo não tinha como se soltar. Então, estava chegando inverno. O corvo necessitava de sair de um lado para outro e não conseguia voar. O corvo tanto lutou para que pudesse sair, não conseguia. Tentava voar, caía. E fome ela atacou. Começou a comer todos os mantimentos que estavam perto dele. Até quando terminou, o corvo, Joãozinho, começou a ficar fraco. E os outros pássaros pelo ar voando, chamando, Joãozinho Corvo, vamos para o sul, aqui o inverno vai te matar, o inverno está se aproximando. E o Joãozinho Corvo respondia por o seguinte, dizia, olha, estou amarrado, eu não consigo sair dessa prisão de onde estou, não consigo. Passava de novo outros corvos, outros pássaros, Joãozinho Corvo, sai por ali, você vai morrer de frio, o inverno está a chegar, vai morrer. Olha, não consigo sair por aqui porque estou amarrado. E o corvo ficou pálido, cansado, não conseguia mover. E passava um bom homem pelo caminho. O homem passava, encontrou o corvo cansado, pálido, porque não conseguia voar. Então, o bom homem lhe acariciou, lhe carinhou, deu-lhe alguns cuidados, e na qual depois quebrou o fio, que na qual o corvo foi amarrado. Ele quebra-se o fio, mas uma coisa estranha é que o corvo não dava conta que o homem que lhe carinhava havia sido libertado. Ou seja, o homem que lhe acariciou, o homem que lhe sustentou, havia libertá-lo. O corvo ficou naquela condição, naquela mentalidade, olha, eu continuo sendo preso, mas enquanto já estava livre. Passava de novo outro corvo. Joãozinho Corvo, vamos embora, está chegando o inverno, vamos para o sul. Joãozinho Corvo outra vez respondia, eu não consigo sair daqui, estou acorrentada, estou amarrado, sem saber que estava livre já. Amém? Olha, aí vem um pensamento de irmão Branham dizer o seguinte, olha, ele diz, muitos de nós cristãos somos nessa condição até agora. Amém?
Jesus Cristo é o tal bom homem. Passou pelo mundo, libertou-nos de toda a escravidão. Mas é que na nossa consciência ainda continuamos a ter aquele pensamento que somos pecador, somos malfeitor, somos escravo. Ainda continuamos a ter aquilo. E aí está o ser humano, até nessa noite. O ser humano continuando pensando que ele é escravo do pecado, é escravo do Satanás. O ser humano continuando pensando que ele é escravo de Satanás. Olha, irmão, irmãs, o Filho nos libertou. Verdadeiramente somos livres. Agora voe, vai muito além nos lugares celestiais em Cristo Jesus, pois você já é libertado de pecado. Como aquele corvo foi liberto, mas mesmo assim ficou naquela condição, confiando que ainda estava acorrentada, dizendo que, pensando que, quer dizer, tinha formatizado totalmente que estava amarrada. É o ser humano. O ser humano não consegue compreender até agora que está livre. Está livre do pecado, já é um homem salvo. Está livre da enfermidade, já é um homem curado. Compreenda uma vez por todas, meu caríssimo irmão, irmã, tu estás livre. Olha, vou salientá-lo. O profeta Abraão dizendo isso, dizendo uma coisa assim. O irmão Abraão disse que é assim que muitos cristãos dizem ou fazem. O diabo pode tê-lo amarrado, fazendo-o estar doente o tempo todo, ou fazendo coisas erradas. Mas lembre-se, houve um bom homem, Jesus Cristo, que passou certo dia e o redimiu. Ele cortou todas as cordas que prendiam você para libertá-lo. Não fique aí sentado. Voe para longe do pecado. E é assim que muitas pessoas estão hoje, à noite. Amigos, você simplesmente ficou em pecado por tanto tempo, servindo ao inimigo, que acha que ainda está amarrado, quando na verdade está solto. Vamos para o Calvário esta noite. Saia das coisas do mundo. Oh, Ele é maravilhoso. Saibam que estamos livres. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. Que Deus abençoe.